No Isto É desta semana, você encontra uma reportagem sobre a campanha lançada pelo Conselho Federal de Psicologia contra o uso de remédios para tratar o transtorno de déficit de atenção. Os psiquiatras e alguns pacientes continuam defendendo os medicamentos, mas os psicólogos discordam. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno mental, uma doença mental que começa na infância e pode ou não evoluir até a idade adulta e cujas características são praticamente o nome da doença. A pessoa tem desatenção, hiperatividade e impulsividade. A presença dessa dificuldade de manter a atenção em dois ambientes separados, né? Por exemplo, a casa e a escola, o trabalho e as relações familiares, a continuidade dele, né? Então a perseverança desse comportamento de déficit de atenção, e o que está em jogo também é a fundamentação disso, né? Se a gente encontra predisposições genéticas, hereditárias, se é algo que é constituído nas relações familiares e ambientais, como principalmente a escola, porque quando a gente fala de infância, a gente necessariamente tem que falar do convívio escolar. A pessoa faz uma consulta psiquiátrica e, pelo relato da história dela e pelos sintomas que ela apresenta, você faz o diagnóstico. Até o momento a gente não tem nenhum tipo de teste ou de exame que possa nos fazer afirmar um diagnóstico. É por isso que a gente hoje debate a própria existência do diagnóstico. É claro que tem pessoas que são muito mais cuidadosas e procuram fazer esse exame de um outro jeito, não tão simplista, né? Não tão irresponsável. Então fazem exames clínicos diversos, fazem entrevistas aprofundadas, acompanham a vida do sujeito, podem fazer inclusive exames como tomografia. Eu não sabia bem qual era o meu problema. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Minha mãe perguntou se eu gostaria de ver um psiquiatra, porque eu ia mal na faculdade, tomava algumas multas em excesso. E eu dei a ideia. Eu aceitei e fui conversar com o psiquiatra. Meu pai ainda ficou achando que não dá certo, ficou contra, mas aceitou. Aí eu comecei a fazer o tratamento e logo no primeiro mês já deu para sentir alguma diferença. Eu tomo há cerca de 2 anos e meio. Uma vez feito o diagnóstico, você vai discutir com o paciente, primeiro, se a opção dele é por tomar uma medicação, depende muito da gravidade, de como ele lida com esses sintomas, o quanto isso está atrapalhando a vida dele. E se a decisão da pessoa for tomar medicação, a gente tem um esquema de começar a medicação com uma dose pequena e subindo gradualmente para ver como é que a pessoa está melhorando com a medicação. O fato de eu não tomar remédio não quer dizer que eu não estou medicalizada. Eu posso fazer psicoterapia, psicopedagogia, posso fazer terapia fonoaudiológica. A gente não está contra a medicina de jeito algum. O que a gente está criticando é um jeito de ver a infância e a adolescência que bota na criança e no adolescente a culpa pelo produtivismo que a gente criou nesse mundo. O psiquiatra ele queria identificar o que eu tinha de começo. Ele não falou, você tem esse problema. Aí no tratamento ele descobriu, após várias tentativas de diferentes remédios, alguns acertava, outros não. Aí eu percebi que eu conseguia me concentrar mais na faculdade. Faculdade, sim, tô na aula, não ficava disperso. Eu assistia a aula e entendia. Antes não acontecia isso. E senti uma melhora no relacionamento comigo, com a minha família e com outras pessoas. Não conseguia manter um relacionamento estável, duradouro. Era sempre algum caso de 1, 2 meses, não passava disso, porque eu não me sentia interesse. Essas medicações têm uma relativa segurança. Elas, se tomadas de uma forma excessiva, elas não vão ter nenhum grande problema, a não ser que seja uma quantidade muito grande. Então, elas são medicações seguras para o uso cotidiano. A gente está falando de um remédio com venda controlada, né? Um remédio que é tarja preta. O cloridrato de metilfenidato tem sido apresentado pelos próprios médicos e farmacêuticos como um remédio que causa toxicidade, não só efeito colateral. Ou seja, não é só a boca seca ou a dor de cabeça, ele vai impregnando no sujeito e com isso vai trazendo, né, prejuízos para a saúde física. Tomei já uns
5 tipos de remédios. Só que para eu perceber alguma diferença, são períodos longos, de 1 a 2 meses, para eu ver se deu alguma diferença ou não. Alguns davam uma alta diferença, outros não sentiam nenhuma diferença. Nós, como Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, propomos que as relações sejam revistas. A escola poder se tornar mais interessante, a família acolher mais os interesses da criança e exigir menos produtividade desde a infância. Eu acredito que o importante não é ser contra ou a favor do uso, né? É fazer o uso correto. Você tem indicações muito claras para usar as medicações chamadas psicoestimulantes no caso do TDAH. O fundamental é o diagnóstico. Eu tenho medo. Um dia, se eu parar, eu regrido. Mas eu penso se eu vou ficar dependente desse remédio para minha vida pós-faculdade. Mas, por enquanto, nessa fase que eu me encontro, eu não pretendo parar de tomar.